Áudio 22, Meditações sobre o Evangelho de João. Livro Vimos a Sua Glória, autor Austin Sparks. Capítulo 6, A Triunfante Vida sobre a Morte. João 6. Podemos notar que as duas partes principais desse capítulo estão relacionadas ao alimentar da multidão e ao fato do Senhor ter se autodenominado o pão da vida. Buscando reconhecer as grandes verdades e leis trazidas no Evangelho de João, encontramos uma verdade no cerne do capítulo 6, que é um testemunho presente e contínuo da vida triunfante sobre a morte. Talvez isso possa ser novo para muitos. Alguns podem não ter lido o capítulo citado, mas acredito que basta uma breve indicação e rapidamente será possível reconhecer que é esse o assunto principal. Primeiramente, deixe-me dizer que a palavra vida aparece pelo menos 11 vezes nesse capítulo, nos versos 27, 33, 35, 40, 47, 48, 51, 53, 54, 63 e 68. O verbo viver é citado 4 vezes. O adjetivo vivo, 3 vezes. Não morra ou não pereça, como está na versão em português, ARA, aparece uma vez no verso 50. E ressurreição é mencionada 4 vezes no versos 39, 40, 44 e 54. Por outro lado, a palavra morte aparece 2 vezes nos versos 49 e 58. Isso nos traz forte indicação que vida e morte têm um lugar importante nesse capítulo. Estamos prestes a descobrir que temos diante de nós a verdade da vida triunfante sobre a morte, ainda que de forma velada. De fato, essa é uma verdade e um testemunho contínuo ao longo do Novo Testamento, indicando aquilo que o Senhor deseja. Quando iniciamos nossa meditação, vimos que os dois principais temas de todo o Evangelho de João são a pessoa de Cristo e a união com Cristo. Este capítulo revela essa dupla verdade de forma muito forte, rica e completa. O eu sou deste capítulo é muito forte. Repetidas vezes temos eu sou relacionado com a vida. Os termos se, não, verso 53, e eu sou estão conectados e mantêm uma relação entre si. Isto é, se esse capítulo representa Cristo relacionado com a vida, o termo se não nos traz para um relacionamento com Ele, união com Ele nesse senso específico. Então, o testemunho da vida triunfando sobre a morte é o ponto principal deste capítulo. Isso é aplicado em todo o Novo Testamento. Seremos tremendamente impressionados se vermos o quanto o Senhor deseja que os seus tenham um testemunho presente e contínuo do triunfo da vida sobre a morte. Acredito que é desnecessário percorrer todo o Novo Testamento para explicar isso. Temos que lembrar que a vontade de Deus é que haja em nós e em todos os seus um testemunho presente e contínuo do triunfo da vida sobre a morte. Me parece que o Evangelho de João se ocupa com esse tema de uma forma bastante abrangente. Este é o foco deste Evangelho, debaixo de vários pontos de vista, considerando seus vários efeitos. No entanto, existe uma nota principal, uma linha que se segue em todo o Evangelho relacionada à vida
estabelecida contra certas condições, características e formas de morte. Já dissemos mais uma vez que o primeiro sinal encontrado no segundo capítulo de João, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, é abrangente, incorporando a essência do Evangelho, e a nota central deste sinal, dessa obra, era e é a vida triunfante sobre a morte. Contemple esse incidente novamente e certamente verá que isto está muito claro. O próximo movimento, no capítulo 3, temos Nicodemos e a serpente levantada no deserto, nos mostrando, por um lado, o estado de morte, de maldição sobre toda a raça humana. Por outro lado, vemos o caminho de saída da morte por meio do novo nascimento do alto. O novo nascimento do alto, com certeza, pode ser vislumbrado em todo o Novo Testamento, o testemunho da vida que triunfa sobre a morte. O próximo capítulo, o quarto, é novamente uma apresentação das características da morte e então do dispensar da vida eterna no interior do homem. O capítulo 5 possui como pano de fundo a morte debaixo da lei, uma vida morta em escravidão, fraqueza, impotência e desespero. Surge então o triunfo e novidade de vida em Cristo. Agora, o capítulo 6 traz o mesmo tema debaixo de outro ponto de vista, com a adição de um fator novo e adicional. Seguindo até o fim do Evangelho, encontraremos, passo a passo, estágio por estágio, um lidar com esse tema que é a vida triunfante sobre a morte. Chegaremos a Lázaro, ao bom pastor, que dá sua vida pelas ovelhas. Outra forma de testemunho. As ovelhas devem viver e o pastor morrer. O fato das ovelhas viverem é um testemunho de vitória sobre a morte do pastor, no pastor, que dá vida a elas. Então, podemos ver que todo esse evangelho, sob certo ponto de vista, é um contínuo desenvolvimento ou descortinar, um desvendar dessa grande verdade a respeito da vida triunfante sobre a morte. Poderíamos facilmente seguir para Atos, onde não teríamos muita dificuldade em estabelecer nossa afirmação. Os primeiros capítulos do livro de Atos são um pouco mais desse testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e quem testifica isso são as testemunhas oculares desse fato. Isto é, o testemunho está dentro das testemunhas. Depois, vemos a carta aos Romanos. Estamos suficientemente familiarizados com a carta aos Romanos para sabermos que quando passamos pelos primeiros capítulos, passamos do reino da morte, de onde emergimos, para o reino da vida triunfante sobre a morte, do capítulo 6 ao capítulo 8. Então, prosseguimos. É bom saber que um grande conteúdo das Escrituras nos remete de volta ao que falamos, como sendo a vontade do Senhor. Digo que é notável dizer que o Senhor deseja ter um testemunho presente e contínuo de vida triunfante sobre a morte. Esse será um contínuo desafio. Qual é a nossa base nas Escrituras para respaldar o que estamos dizendo? Qual o forte fundamento que nos provê suporte para assumirmos tal posição? Será que estamos trazendo uma declaração tão grandiosa como essa, com tudo o que ela envolve, baseados em uma pequena porção desconexa da palavra de Deus, ou teremos um fundamento suficiente para adotar tal posição? Essa
é a causa de estar fazendo referência a diversos capítulos relacionados a esse assunto. Existem muitas porções da palavra de Deus que baseiam essa afirmação de que o Senhor deseja nos seus um presente contínuo, testemunho de vida triunfante sobre a morte.